Olá, gente, tudo bem? Eu aqui na minha louça lavando e gosto de conversar com vocês enquanto eu lavo louça. Eu não sei se eu vou fazer 1, 2, 3 vídeos sobre família. Eu tô pensando, por isso que eu vou colocar esse nome aí que vocês estão vendo, Família, vídeo 1. Falar um pouquinho, de vez em quando falar um pouquinho sobre família, tentar falar alguns assuntos, algumas dificuldades, alguns problemas, alguns pontos de vista sobre família, daquilo que eu vivi, do que eu vivo, né? Não falar da minha vida, né? Do que eu vivi como pessoa, observando família, tanto a minha quanto a dos outros. Hoje eu quero falar sobre o sustento da família. Geralmente quando a pessoa vê um vídeo de mais de 5, 10 minutos, já desanima. E não é qualquer um não, acho que é todo mundo. Aliás, não é só um ou outro, é muita gente, eu também. A gente é preguiçoso, né? A gente quer saber das coisas, mas quer que seja assim, pá, já tá tudo feito, tudo falado e explicado. Mas é difícil, é que nem os vídeos short, que são vídeos de 1 minuto. Às vezes você quer falar uma coisa, difícil encaixar em 1 minuto, para falar rapidinho para a pessoa entender o que você quer. Algumas coisas dá, né? Mas outras não dá. Então eu começo o vídeo do short falando, gente, eu vou falar sobre isso melhor tal, eu vou fazer tal receita, tá melhor tal. Então a gente é assim mesmo, preguiçoso, mas a gente tem que combater isso dentro da gente, se é que a gente tem que ser bem informado, né? Porque não dá para saber tudo só em 2 palavras. Então, falando sobre família, do sustento financeiro da família, tudo que eu vou falar não é só de experiência humana, mas sempre falando dentro daquilo que Deus, o Criador da família, ensinou. Eu sou cristã, é óbvio que eu tenho que pautar a minha vida assim, ao menos é para ser, né? Porque tem muitos que falam que são cristãos, mas a vida deles é pautada naquilo que eles acham. E Deus é só quando eles não sabem o que fazer. Aí vai ver o que Deus fala. Sobre o lado financeiro da família, vou tentar resumir. O que é certo? Família se constitui, marido e mulher casam. Perdão. Não vou tirar essa parte não, tô tossindo. Marido e mulher casam. Como que vai ser o sustento dessa família? Primeiro, já vou deixar esclarecido que o mundo tem um modo diferente de vida. O mundo pensa diferente do cristão. O mundo é contra o que Deus fala. A Bíblia fala que esse mundo está parado, estacionado, morto no maligno, né? Que Satanás é que comanda. Deus é Deus de tudo, mas o comando é que o governo é de Satanás. Então ele infiltra as ideias dele de maneira sorrateira ao longo da história em todas as áreas da humanidade e a família principalmente. Então o lado financeiro, de muitos anos para cá, começou-se a dar o valor que a mulher tem, porém passou, antes não era nada, agora está demais, né? Até com o empoderamento, né? Direitos da mulher e tudo que a gente vê aí, feminismo, muitas coisas que estão fora daquilo que a palavra de Deus fala. É por isso que a gente está vendo bagunça do jeito que está. Se a gente fosse analisar, gente, é um vídeo que tinha que ficar mais de horas falando, porque são tantos detalhes, são tantas áreas da vida que a família sofre. E na questão financeira, quando começou essa história da mulher começar a trabalhar e tudo mais, foi bom porque pôde-se dar o valor que a mulher tem. Até o próprio Cristo, né? Ele valorizou as mulheres e tudo mais. Porque antigamente era muita opressão, como se a gente fosse coisas só para uso, né?
Nós sabemos que Deus, né, lá no Éden, quando houve a tristeza de Deus com a desobediência do casal, Deus deixou um peso para cada um levar sobre suas costas por causa daquilo que eles escolheram mal. E para a mulher foi ser submissa ao marido, né? Porque ela não era sujeita ao marido, ela era somente companheira, tá ali do lado, não tinha esse negócio, minha vontade tem que ser a vontade dele. E hoje em dia é uma das coisas que as mulheres mais reclamam, né? Tem que se submeter à vontade dos homens. E ao longo da história foi vindo uma maneira errada de ver-se isso e houve muito abuso. E ainda um pouquinho por parte dos homens, né? De querer dominar e achar que mulher é uma tranqueira. Bom, mas nós sabemos que aquilo que Deus colocou tem que ser, nós temos que ser submissas. Só que hoje eu não vou falar sobre submissão, vou falar sobre financeiro. Mas com o trabalhar, né, com as mulheres trabalhando fora, as mulheres, a maioria, até muita mulher que diz que é crente, começou a virar a cabeça. A mulherada não quer mais depender de marido, a mulherada não quer muitas vezes se sujeitar, diz que o dinheiro é dela, faz o que quer e tudo mais. Como eu falei, são muitos detalhes para se falar, talvez eu não consiga falar quase nada, só vou fazer dar uma pincelada. A mulher começando a trabalhar, tudo bem, a gente vê relatos na Bíblia, no Velho Testamento, eu não peguei agora o nome da mulher lá, das mulheres, da mulher para ajudar, mas a gente vê relato, que a mulher acorda cedo, dá ordem para as empregadas, que no caso deviam ser mulheres de posse, né? Mas ela estava ali liderando o lar, não deixava na mão das empregadas, era ela quem falava, ela que supria. Ela até costurava, sabia fazer negócios, entendeu? Então a gente vê que a mulher, ela tem essa capacidade, só que nunca, diante de Deus, ela nunca deve sair debaixo da autoridade maior do homem, né? Porque é uma submissão. Desculpa aí, gente, é que meu cabelo tá caindo, eu vou parar para arrumar, não vou cortar não. É uma submissão. Submissão é você estar com uma missão abaixo de outro. Você tem a sua missão e o marido tem a submissão. Ele é o que dá o comando final. E a gente tem felicidade quando o marido é de Deus e pede a Deus orientação e faz boas decisões. Porque quando não faz, a gente só se estrepa. Infelizmente, é por isso que a gente sabe que a liderança está nas mãos dos homens, mas a responsabilidade é muito grande de uma boa decisão. A mulher trabalhando fora, o que vai acontecer com a casa? O que está acontecendo hoje em dia? O sistema do mundo está fazendo isso, encorajando as mulheres de trabalharem fora, e com isso a gente vê alta demais de ter, para se ter um lar, uma casa própria, é muito difícil, acabam obrigando as mulheres a trabalharem fora. Aí nesse meio, nessa via de você pensar em trabalhar fora para ter uma casa, você vai vendo que o tempo que você tem, né, o tempo que você tem para a família vai reduzindo. E eu estou falando aqui de gente de classe média para baixa. Gente que tem classe alta, riquezas e quiser trabalhar fora, ainda assim a mulher tem a responsabilidade na casa. Ela pode ter uma babá, pode ter uma empregada, mas ela tem que estar lá olhando. Ela, dentro da palavra, a responsabilidade é muito grande dela para tomar conta dos filhos. Não é deixar os filhos o dia inteiro, 12, 13 horas por dia, só na mão de babás. A gente vê no Antigo Testamento também, lá o povo de Israel tinha suas babás, né? Que eles chamavam de... Esqueci se é ama, esqueci o nome. Esqueci, gente. Mas vocês conhecem a história, vocês sabem. Mas elas não ficavam sozinhas com as crianças e as mães pirulitavam para ganhar dinheiro. Elas estavam junto com as mães para dar uma força. Então, hoje em dia são poucas as mulheres que a gente vê que cuida dos seus filhos pequenos até uma idade de escola, não é pré-escola, escola. Quando aí sim ela poderia trabalhar ainda assim meio período.
Por quê? Porque enquanto a criança está na escola, ela está no trabalho, e quando estão em casa, estão juntos, pelo menos 5 dias na semana tá junto, pelo menos. Olha, tem muita coisinha para falar, muita coisa para a gente falar. Que, na verdade, o centro é esse. Qual é a vontade de Deus para a família na área financeira? Primeiro que Deus disse para que a gente não almeje coisas grandes sem poder. Ele fala para a gente se conformar quando tiver o pão de cada dia e com o que se cobrir. Mas a sociedade deixa a gente pensar assim? Eu estou falando comigo também. Eu posso ter hoje uma ideia um pouco diferente, porque graças a Deus eu tenho estudado a palavra e tenho pedido a Deus para colocar isso no meu coração, para que eu aprenda a viver com o que eu tenho, poder querer algo, mas não fazer aquele algo ser o meu centro, a minha meta, a ponto de eu deixar minha família, meus filhos, e fica do jeito que ficar, porque eu quero ter um carro, eu quero ir para o shopping, eu quero comprar sempre comida feita, eu não quero ter trabalho de fazer nada o tempo todo, e eu quero me vestir, eu quero estar dentro da moda, então eu tenho que trabalhar para isso. Só que às vezes, para que a mulher da classe baixa principalmente tenha isso, ela vai ter que abrir mão da sua família, dos seus filhos, da criação dos filhos. Dentro de casa vai criar um estresse, porque marido vai ter que ficar trabalhando fora e ainda fazer serviço dentro de casa, não é fácil. E ela também, trabalhar fora e ficar fazendo serviço dentro de casa. Porém, a gente sabe que isso não é uma coisa 100% esclarecida. A gente ainda vê muitas mulheres reclamando que o marido sai para trabalhar e ela também, quando chega eles ainda não querem fazer nada, ou quando faz é um pingo, ou só faz se pedir. Até hoje. Então isso significa que lá no fundo o marido sabe que ele foi feito provedor. Então ele sente isso, é ruim chegar em casa e ter que fazer alguma coisa, né? Mas por quê? Porque a mulher quer trabalhar fora e não é às vezes para poder manter o arroz e feijão, é luxo. E outra coisa, se não tem condição para ter a casa própria, o marido trabalha fora e você tem criança pequena, você faz alguma outra coisa que você possa ter pelo menos a metade do dia com seus filhos, para você organizar sua casa, deixar sua roupa lavada, sua roupa dobrada, para que você tenha a sua casa em ordem, não se estresse, para que você tenha tempo, você tenha ânimo de ter ainda o esposo, ficar com o marido à noite, conversar, namorar um pouco. Então, tem muitos fatores que a gente vai colocar na ponta do lápis, são fatores que contribuem para uns casamentos assim, dissolvido, esquisito, empurrando com a barriga. Isso eu estou falando do motivo financeiro. A gente sabe que, infelizmente, dissolução de casamentos não é só isso. Existem outros fatores que também fazem, muitos fatores, aliás, que também faz um casamento ser destruído. Mas falando sobre o financeiro, eu vejo isso. A questão de as pessoas não se conformarem com o simples. Eles querem mostrar para os outros que tem. E eu sei porque é difícil, gente, né? É difícil a gente olhar, às vezes, para um primo, para um irmão, para um colega e ver eles crescendo financeiramente, e a gente sempre simples. Só que se a gente for firme e falar assim, não, eu tenho coisa simples, eu ainda não tenho um carro, não tenho uma casa própria, mas a minha casa tem o sustento, eu tenho alimento na mesa, eu tenho tempo para os meus filhos pequenos, eu os crio, e aquilo que eu puder ensinar, eu estou ali, e Deus vai me abençoando. Eu vou em casa fazer alguma coisa, eu vou tentar trabalhar nas minhas horas vagas ali, ou então se eu conseguir algumas horas sair para fazer um curso e eu tenho uma pessoa que olhe 2, 3 horinhas nos meus filhos só para eu tentar fazer um curso ou um trabalho rápido, tudo bem. O que eu estou falando aqui são mulheres que pegam suas marmitas, né, que a maioria é assim, e saem 7, 7 e pouco da manhã, voltam 5, 6, às vezes 7 horas da noite, cansadas, com os filhos, quando tem filhos pequenos, jogados, né, jogados. Porque hoje em dia o governo, né, o sistema do mundo fala que lugar de criança é na escola, e não é, lugar de criança é no lar. Escola é um momento que ela vai para estudar.
Mas por quê? Porque estando na escola, as crianças estão ali sujeitas a aprender aquilo que o governo e que o mundo quer ensinar. Tem muita coisa, gente, e tem gente inocente que acha que isso é modernidade. Não é modernidade. Eu digo por mim mesma, eu casei, meu marido nunca foi rico, pelo contrário. Eu decidi cuidar dos meus filhos. Sei que os meus filhos não são anjos do céu, mas são boas crianças, bons meninos, bons homens e mulheres, decentes, não são ladrões nem nada. Tive problemas com alguns, mas isso é uma ordem psíquica e tudo. Mas o que eles fizeram de negativo, nunca vão dizer que foi porque eu não estive presente. Nunca. Mas por causa da própria natureza do ser humano. Mas eu não me arrependo. E fico muito triste quando eu vejo mães que muitas vezes nem fora trabalham. Ficam o tempo todo em casa e com os nenenzinhos de 1 ano, 2 anos, tudo chorando, entrando nas escolas. Eu sei porque eu vou levar criança à escola e eu vejo. Mamãe, eu não quero ficar na escola, eu quero ir para casa, eu não quero. E as mães, não, filho, fica. E muitas delas não trabalham. E as outras que trabalham nem é para pôr arroz e feijão. Poucas são. A gente sabe que tem contexto de, às vezes, mães solteiras, que infelizmente quebraram a cabeça, né, engravidaram, são obrigadas a fazer isso. A gente sabe que existem alguns contextos, mas de modo geral, o lado financeiro da família pode ser sustentado com o pai que trabalha, joelho no chão, da gente orar e pedir a Deus que nunca falte o pão. E a mulher poder ajudar de alguma outra forma, tantas coisas que dá para trabalhar numa casa, fazer em casa, né? Ou poucas horas fora, se alguém puder cuidar do seu filho, 2, 3 horas, nada que atrapalhe o seu dia a dia. Talvez em outros vídeos, se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo. Se vocês que me ouviram até agora não concordar, eu só peço respeito, porque eu estou falando aqui o que eu vejo, o que eu vivi, e baseado na palavra de Deus, que sempre tem o melhor para nós. Deus nunca vai deixar faltar o pão na mesa daquele que serve de verdade a Ele e que trabalhe. Pode ser mais pobre, classe média ou classe mais rica. Tá bom, gente? Um beijo, Deus abençoe.